Boa noite, boa noite. Estamos aí ao vivo para mais uma conversa, para mais um bate-papo de quinta-feira aí com as minhas mamães. Só vamos esperar um pouquinho elas entrarem aí para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Curtindo o friozinho do inverno, que na Serra essa semana fez muito frio, está fazendo muito frio, né? Mas vamos lá, temos que se acostumar aí com essa temperatura. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como fazer o seu filho te escutar. Se o teu filho não escuta, se você tem dificuldade, vem comigo, me acompanhe, que a gente vai fazer algumas reflexões e eu vou te mostrar algumas estratégias e algumas maneiras a gente estar conversando aí e vendo como trabalhar isso, tá bom? Só vamos esperar nossas coleguinhas chegar, nossas mamães guerreiras. Chama as mamães, manda o aviãozinho lá e chama a mamãe e vem para a live com a gente, que hoje o nosso papo vai ser muito bacana, muito importante. E é um tema que muitas mães têm dificuldade, que é a questão do ouvir, né? Da nossa criança nos ouvir, é um tema que as mães vivem me perguntando e me questionando como fazer a minha criança me ouvir. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sejam bem-vindas e logo mais a gente já vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Tô com os cabelos hoje tudo arrepiado, tomei banho correndo, mas é assim, né? Na correria do dia a dia, vamos lá. Firme e forte, mãe é assim, né? Não desiste nunca. E aí onde que vocês moram, tá muito frio? Me conte. Aqui na Serra tá, acho que já tá 0 grau. Eu não olhei a temperatura, mas tá muito frio. Caiu muita temperatura agora e tá bem frio mesmo. Então, boa noite, boa noite. Hoje o nosso papo vai ser muito bacana, que vai ser Meu Filho Não Me Escuta, né? Nós temos dificuldade com as crianças pequenas, mas essa é uma dificuldade que geralmente com as crianças de 7, 8, 9, 10, os nossos adolescentes, nós enfrentamos essa dificuldade deles não nos escutarem, né? Ou em alguns momentos a gente acha assim, tá fingindo que não me escutou. Então esse é o nosso bate-papo de hoje, vai ser a nossa conversa, vai ser muito bacana, tá bom? Ó, a Alessandra lá de Florianópolis disse que lá esquentou um pouquinho, porque até lá no litoral tava frio, né? Tava dando lá em Itajaí, eu vi que deu até 6 graus. Então, tá esfriando, mas vamos lá. Não é verdade? Então, sejam bem-vindas à nossa live. Vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, esse tema, que é o Meu Filho Não Me Escuta, que a gente tem essa dificuldade, mas eu quero dizer para vocês assim, que não é uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica, eu não venho trazer aqui para vocês essa fórmula mágica. Às vezes uma estratégia vai funcionar com uma criança e às vezes com outra criança não vai ser essa estratégia que vai funcionar. De repente a gente vai ter que usar uma outra estratégia, tá? Mas a gente vai conversar porque existem sim ferramentas, estratégias e maneiras da gente fazer com que a nossa criança nos escute, certo? Então a gente vai lá, eu quero mostrar para vocês algumas maneiras para facilitar essa escuta e na verdade esse diálogo entre mãe e filhos, que é o mais importante, tá? A gente vem buscar o diálogo, certo? De uma maneira respeitosa com a nossa criança, certo? E aí, gente, escutar é uma arte. E para algumas pessoas, para algumas crianças, elas têm mais facilidade de escuta e outras têm mais dificuldade. Isso se deve muito até o tipo de temperamento que a nossa criança tem. Tem crianças que são mais tranquilas, mais calmas, né? E elas têm essa facilidade de escuta. Já as nossas crianças que têm o temperamento colérico, sanguíneo, que são mais impulsivas, mais ansiosas, né? Mais agitadas, elas têm um pouco mais de dificuldade dessa escuta. Então, essa arte de ouvir é uma habilidade que a gente desenvolve durante a nossa infância,
né? E que a gente aprende com quem? Com a mãe, com o pai. A gente aprende essa habilidade de escuta no convívio que a gente vive. Então, quem tem que ensinar para a criança a ouvir somos nós, mães. Nós temos que passar essa forma de ouvir, mostrar para a criança a importância de parar e de ouvir, né? A escola também ajuda muito, contribui nesse papel de nos ajudar que as nossas crianças nos escutem, mas a principal função é nossa, enquanto mães, tá? Então lembre, a escuta é uma habilidade que a gente vai aprender durante a nossa vida, tá bom? Então, e eu falei para vocês que ela vai variar muito o quê? Do temperamento de cada criança, como o nosso temperamento também, certo? Só que aí, o que a gente tem que cuidar? Para a gente não se contradizer. Porque eu percebo assim, ó, que muitos pais, muitas mães cobram da criança uma escuta, mas não escutam a criança. Vocês estão percebendo isso, gente? Eu cobro que ele me escute, eu cobro que o meu filho preste atenção em mim, e aí quando ele vem falar comigo, eu não dou muita importância. Eu não escuto a minha criança. Eu não dou atenção para minha criança. Então é isso que a gente tem que cuidar com as nossas atitudes, de não cobrar uma coisa que a gente não faz. Porque a criança, ela é muito esperta. E vocês sabem que ela aprende através do exemplo. Não é mesmo? Então você que está chegando agora aí, manda um aviãozinho lá, chama tuas amigas, chama as mamães, que tem crianças pequenas, crianças maiores, para vir participar hoje do nosso bate-papo, que é O Meu Filho Não Me Escuta, né? Como fazer para que meu filho passe a me ouvir, a me escutar, tá bom? Chama lá as amigas e vem com a gente, que hoje vai ser um papo muito bacana, vai ser uma reflexão muito legal e que eu tenho certeza que vai agregar muito aí na tua vida, enquanto mãe, tá bom? Então, gente, olha só. E aí, o que eu percebo, né? Que geralmente, quando o pai está lá naquele momento de irritação, que vai explodir, numa hora que você está num desafio com a tua criança, que a tua criança está te desafiando, o que acontece? Geralmente, os pais impedem a criança de falar. Não deixam a criança se explicar o porquê dessa atitude. Não deixam a criança falar. Não escutam a criança, né? Fazem aquele carão para a criança, já mostra aquele olho, já briga com a criança. Por que você fez isso? E já briga. Mas não deixa a criança falar. Não escuta a criança falar. Sabe? Por mais que seja absurda a atitude que a nossa criança teve, a gente tem que parar e ouvir. Não. Sabe? Por que, o que será que passou na cabeça dessa criança para fazer um negócio absurdo desse? Mas a gente não pergunta. A gente não para ouvir. Mas aí a gente cobra da nossa criança que eles nos escutem sempre. Vocês estão percebendo a importância de a gente não se contradizer com as nossas palavras e com as nossas atitudes? Entende? Eu quero que ela me escute, mas eu não tenho tempo para escutar. Eu não consigo escutar, certo? E aí, gente, assim, ó, nós sabemos que criança faz sim, faz arte, faz traquinagem, age por impulso. Então, muitas vezes age sem noção, muitas vezes fazem coisas até perigosas. Porque, como nós sabemos, elas não têm maturidade cerebral ainda para perceber se tem perigo ou não. Se o que elas estão fazendo é absurdo ou não. Nós sabemos que só vamos atingir essa maturidade lá com os 25 anos de idade. Então, até para você ajudar a tua criança a entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo, você precisa ouvir a tua criança. E aí, quando você ouve ela, quando você faz esse diálogo com ela, você está ensinando ela que ela também tem que ouvir o outro. Que ela também tem que escutar o outro.
tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que cuidar com a nossa criança, certo? É fazer essa escuta para que ele aprenda a nos ouvir também. Você mostrar através do quê? Do teu exemplo. Que atitudes que a tua criança tem que ter. Porque senão, quando você não escuta a tua criança, você também não favorece que ela te escute. Porque o que você está ensinando para ela? Não é verdade? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, gente, é interromper a fala da criança. Isso é muito comum. A criança vem e começa a falar com você, você pá, dá aquele corte assim, né? E ainda tem crianças que elas são minuciosas, elas querem te contar os detalhes, e você não tem tempo, você tá com pressa, você corta. E não deixa a criança falar, tá bom, mamãe, já entendeu, beleza, já sei, tá bom. Vai, pode ir, eu já te entendi. E corta a criança o tempo todo. E não deixa a criança falar. Percebem isso, gente? Você não dá a oportunidade da criança falar. Não dá a oportunidade de escutar ela. Outra vez. Né? E aí o que vai acontecer? Que essas crianças que são tão cortadas, sempre cortadas, se você está mostrando que a opinião dela não é importante, você está abrindo uma brecha para que quando você for falar com a tua criança, ela também te corte. Porque é o que ela aprendeu. Que quando ela vai falar, você corta ela. Quando você vai falar com ela, o que ela vai fazer? Vai te cortar. Vai virar as costas. Vai te deixar falando com as paredes. Percebem isso, gente? Porque a criança nunca é ouvida. E você ensinou ela que o que ela fala não é importante. Então, quando você começa a falar com essa criança e ela acha que o que você está falando não tem importância, ela te corta. O adolescente te corta. E aí você fica doido da vida porque ele faltou com respeito com você. Porque você não me deixa falar, você está me interrompendo o tempo todo. Você não pode me interromper o tempo todo. Mas você escuta o teu adolescente lá na tua casa. A hora que ele vai abrir a boca, você corta. Ele vai falar tua coisa, não quero saber. Vai e faça. Estão percebendo isso, gente? Que nós que estamos ensinando, olha o que você está ensinando para o teu filho. Pensem comigo. O que você está ensinando para o teu filho, para a tua criança? E aí vocês pensem comigo. E a criança que vem desde pequenininha, 2, 3 anos, sendo cortada, não dando importância, o que você está ensinando para ela? Que ela não tem que ouvir os outros. Que ela só tem que escutar o que interessa para ela. O que não interessa para ela, o que ela faz? Corta o assunto. Porque é isso que fazem com ela. Foi assim que ensinaram para ela. Então isso, gente, é muito, muito importante, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, partir para nossa consciência. Não, peraí. Vamos pensar. Eu faço isso com meu filho? Você tem que pensar aí, você faz isso com a tua criança? Você corta os teus filhos quando eles vêm te falar alguma coisa, mas você não tá afim de escutar? Não, porque daí se você corta, aí você começa a se perceber o que você vai fazer. Não. Então, a partir de hoje eu vou me policiar. Eu vou cuidar com as minhas atitudes. Eu vou passar a ouvir os meus filhos para que eles me ouçam. Eu vou dar atenção para que eles me deem atenção. Estão percebendo, gente, que é simples? Mas que a gente tem que olhar para a nossa criança com igualdade, com respeito mútuo. Se eu quero que ela me respeite, que ela me ouça, eu também tenho que respeitar e ouvir a minha criança. É simples. Mas a gente tem que se policiar e pensar nas nossas atitudes. Porque às vezes a gente faz as coisas e depois a gente diz assim, ai, poxa, eu poderia ter escutado ele, né? Na verdade, nem era para tanto assim, eu briguei, eu gritei. E na verdade nem era, mas eu não deixei ele falar. Aí depois tu vai conversar e ele diz, ai mãe. Daí quando ele te explica, ai poxa, eu devia ter deixado meu filho escutar. Principalmente adolescente, gente.
Se você quer que teu adolescente te escute, você tem que escutar. O porquê que teu adolescente cortou o cabelo e não te avisou? Aí você chega em casa com o cabelo tudo atorado, cortado. Sim, mas por quê? E aí você chega e já o quê? Briga, julga pela tua ideia e não entende e não para ouvir o que está passando na cabecinha daquele adolescente que pegou e cortou o cabelo. Em casa. Entende? Quando faz algumas coisas, a gente tem que pensar, parar e ouvir. Principalmente o adolescente. O que está passando dentro da cabecinha desse adolescente? O que ele está vivendo nesse momento? Escuta ele, que ele vai te escutar. Entra no mundo dele, tá? E aí, gente, o que acontece? Isso não significa que eu tô dizendo para vocês escutar que vocês nunca vão falar. É claro que vocês vão falar, tá? É claro que vocês vão falar, porque a criança precisa ter uma orientação. Só que tem a hora certa de falar, sabe? Num diálogo eu tenho o momento certo. Então espere, primeiro escute a tua criança, entenda o que está acontecendo, né? Entenda, dê um tempo, dê uma pausa na comunicação e vai escutando o que essa criança tem para te dizer. O que esse adolescente tem para te dizer. E aí sim, quando você vê que ele dá uma pausa no discurso dele, do que ele está te falando, quando ele parou um pouco de falar, aí você fala. Aí você coloca a tua opinião, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado, se você concorda, né? Mostra o que ele aprendeu com isso. Como é que a gente pode fazer num outro dia para que isso não aconteça? Sabe? E aí você vai fazendo questionamentos, você vai fazendo a tua criança, teu adolescente a pensar. Isso é importante, tá? Mas lembre que você tem que escutar, você tem que se abrir para que ele também te escute. Crianças pequenas, crianças maiores, 9, 10 anos, que é a fase que se emburram, que bate o pé, que vão pro quarto, bate porta. Os adolescentes que se isolam. Primeiro você tem que colocar no lugar de escuta. E aí ele vai te escutar. Tá? E aí, gente, cuida também assim, ó, nos momentos que você está mais sensível. Se você está cansada, se você está estressada com o teu trabalho, se você está com uma dor de cabeça, uma coisa que te irrita, você não vai conseguir escutar a tua criança. Porque você não está bem, você está irritada, está cansada. Então também presta atenção nisso para não descontar lá na tua criança um problema que é teu, uma irritabilidade que é tua. E que às vezes você desconta na tua criança, você não escuta ela, mas quem não está bem é você, tá? Agora eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Muitos pais me perguntam assim, o que fazer com aquela criança que fica interrompendo os pais o tempo todo? Os pais estão conversando, a criança vem e se intromete na conversa, ou interrompe a conversa com outro assunto, ou fica a mãe chamando. Se você sabe ouvir o teu filho e você não fica interrompendo ele o tempo todo, que aí eu te faço essa pergunta, se você não fica interrompendo teu filho o tempo todo, se você sabe ouvir ele, aí você pode falar. Olha, filho, vamos fazer o seguinte. A mãe te ouviu, mas agora eu preciso falar. Então eu preciso que você me escute, depois eu vou te ouvir de novo. Mas agora a mãe precisa conversar. E aí nesse diálogo, aos poucos você vai mostrando para eles a questão de respeito no ouvir, a importância do diálogo, de saber ouvir, de saber esperar. Porque é nós que temos que ensinar. Nós que temos que orientar a nossa criança, o nosso filho, como agir. E começa isso aonde? Dentro de casa. Então agora, se você tem essa postura que você não interrompe a tua criança, aí você vai dizer para ela e vai explicando nesse diálogo, olha, filho,
Você falou, a mamãe te ouviu, agora é minha vez de falar. E eu preciso que você me escute. Ou eu preciso conversar com seu pai. Tá? E eu preciso que você me escute. E aí, gente, existem algumas formas que você vai conseguir trazer a atenção da tua criança que você precisa, certo? Algumas estratégias que a gente vai fazer para que a gente não fique assim, ah, minha criança não me escuta. Eu peço para ela fazer as coisas, ela não me escuta. Só que às vezes o problema, sabe onde é que tá? Na comunicação, na maneira que nós pedimos as coisas para as nossas crianças. Como assim? Por exemplo, gente, quando a criança ela tá num ambiente com muito estímulo, né? Ou ela tá num contexto que ela tá assistindo um filme, que ela tá jogando um jogo, que ela tá com outra atenção para outra coisa, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na frente da tua criança, certo? E se comunicar de uma maneira que ela preste atenção em você. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer, olha, filho, eu preciso que você pare um pouquinho aqui que eu tenho que te dar um recado. Dá para pausar um pouquinho o teu jogo? Dá pra gente pausar o filme aqui porque eu preciso te falar. E aí você vai na frente da tua criança. Você vai olhar no olho do teu filho e vai dar o recado. Porque o que acontece? Com quem de vocês que nunca aconteceu isso? Que você tá focada numa outra coisa? Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, se eu tô assistindo uma série que eu gosto, aqui em casa eles dizem que eu entro dentro da televisão, porque eu fico assistindo a série. Aí se eles ficam falando coisa pra mim lá do quarto, lá da sala, e eu tô ali assistindo, eu digo, aham, tá. Só que depois eu não me lembro o que eles me pediram. E aí às vezes eles ficam chateados. Então o que eu disse aqui em casa? Quando for uma coisa importante, quando vocês quiserem que eu escute, venham até na minha frente e me falem o que vocês querem. Agora eu tô sentada assistindo uma série, concentrada na série, e eles ficam falando, você não escuta. A criança é a mesma coisa. Quem de vocês não ficou no automático e alguém te pediu alguma coisa e você estava distraído, no outro dia você... Bah, não me lembro mais. Mas eu sei que a Isabel me pediu uma coisa, mas eu não me lembro mais o que é. Por quê? Porque você não deu atenção. Você estava distraída com outra coisa. Você estava dando importância para outra coisa. E a criança é a mesma coisa. O adolescente, mais ainda. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Quando eu estava saindo para trabalhar, esses dias o meu filho estava no quarto, estudando no tempo escola, no tempo casa, e eu gritei para ele lá da porta, ô filho, se sair o sol, você coloca as roupas para mãe lá fora? Que as roupas estavam no varalzinho. O que aconteceu? Eu cheguei ao meio-dia em casa e as roupas ainda estavam onde? Dentro de casa. Por que o meu filho não me ouviu? Porque ele estava lá no quarto, né, se preparando para estudar, e eu gritei lá da porta. Não teve uma conexão. A comunicação não foi efetiva. Percebem isso? Aí não adianta às vezes eu chegar em casa e brigar com o meu adolescente, porque eu te falei para pôr as roupas lá fora, você não enxergou que tem sol lá fora, meu filho. Se eu gritei lá da porta. E ele estava preocupado em ligar o computador e entrar no sistema da escola, entende? Que muitas vezes é falha de comunicação. Então, o que vocês vão fazer? O que a gente deve fazer com a nossa criança, principalmente com as crianças pequenas, tá? Então, você vai lá na frente da tua criança, vai dizer, olha, filho, eu preciso te falar uma coisa, você quer fazer um combinado, você quer dar um recado, você vai lá na frente da tua criança. Filho, faz favor de desligar um pouquinho o celular, faz favor de pausar um pouquinho a série, vai olhar no olho da tua criança. Se a criança é pequena, você vai se abaixar na altura da tua criança e vai dizer, olha aqui para mamãe. Ou vai sentar do lado e vai dizer, olha aqui para mamãe que eu tenho uma coisa muito importante para te falar. E aí você vai passar o combinado com a tua criança. Ou você vai explicar, olha, hoje a mamãe vai trabalhar até mais tarde e você, depois da escola, vai na casa da vovó.
Entendeu? E aí você pergunta, você entendeu a mamãe? Ou você fez aquele combinado? Estamos combinados, filho, é assim que nós vamos fazer? Mas você tem que ir lá na frente da tua criança. Sabe? Olhar para ela. Porque também não adianta, como eu falei para vocês antes, a gente ficar gritando da cozinha lá para a sala, do quarto lá para a sala, ou eles estão no quarto e você fica gritando, a janta tá pronta e eles estão lá no videogame jogando. E você grita, venha jantar porque você não me escuta, porque eu já chamei 3 vezes, a comida tá esfriando. Sabe? Aí você grita, venha, vai tomar banho. E a criança continua jogando. A criança continua brincando lá fora. Tá na hora de tomar banho. E você fala, ninguém me escuta nessa casa. A comunicação não está sendo efetiva. E aí, quanto mais você grita, não adianta. Então, a gente tem que ir até lá. Tem que ir até a criança. Tem que ir até o adolescente. Olhar para ele, abrir a porta do quarto. Filho, espera ele te olhar. A janta está pronta. Vamos? Aí tu olha para a criança, tu olha para o teu adolescente. Percebem, gente, a diferença? Porque às vezes a gente fica nesse automático e na correria e arruma a mesa e fala um monte de coisa. E daí naquela correria de se arrumar para ir trabalhar, você dá um monte de ordem, pede para os filhos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eles às vezes se arrumando para ir para a escola, o que eles dizem? Aham, mãe, pode deixar. Aham, pode deixar. E você diz, então tá bom, e tchau, tchau, e vamos trabalhar. Ninguém para se comunicar. Ninguém para conversar. E aí as coisas não funcionam. E daí quando a gente chega em casa, a gente só olha o lado que não fizeram o que você pediu e você começa a brigar, a pôr de castigo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Vai a tua criança, se abaixa, pede para ela parar um pouquinho o que ela tá fazendo e aí você fala, você faz o combinado. Mas lembra, olho no olho. Vai lá no quarto do teu filho, senta lá na cama. Filho, eu preciso falar um pouquinho com você, você pode me ouvir? E aí você fala o que você precisa. Entende? Por quê, gente? Porque essa questão de atenção dividida, algumas pessoas têm facilidade de fazer uma coisa e tá ouvindo, dando atenção. Mas muitas pessoas não têm. Que nem eu falei pra vocês, se eu tô assistindo uma série, um filme que eu gosto muito, eu não tenho essa facilidade de dar atenção dividida. Eu fico com a minha atenção focada lá na televisão. E eu não escuto. Então, se não vir ali na minha frente, fazer o parado que eu tô fazendo, eu não vou entender. Eu vou até dizer, aham, depois eu faço. Deixa aí, aham, depois eu faço. E aí meu marido liga, Bel, você pagou tal coisa? Ah, não lembrei, nem lembrava mais. O que era? Ele diz, lembra lá quando você estava lá na sala que eu te falei tal coisa? Venha me falar na frente. E é isso que a gente tem que fazer com as crianças, é a mesma coisa. Criança não é boa em atenção dividida. Por quê? Porque eles não têm maturidade cerebral. Então, criança e adolescente não adianta nós queremos lidar com atenção dividida porque eles não são bons nisso. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Outra questão, tá? Seja claro e objetivo no que você vai falar. Não faça rodeios. Não dê uma explicação, sabe? Filho, ó, preciso que você faça isso. Ponto. Claro e objetivo. Não precisa ficar explicando de tudo para a criança. Só pede para ela o que você precisa que ela faça. Combina com ela o que você quer, tá? Por quê? Porque a gente tem que evitar também o excesso de informação. Não dá para você também falar um monte de coisas para a criança fazer ao mesmo tempo. Ela não tem ainda essa habilidade desenvolvida. Então, ela não vai conseguir assimilar tudo isso. Então, não adianta você chegar na frente dela e soltar uma lista. Preciso que você faça isso, depois estude, tome banho, dê comida pro cachorro, não sei o que. A criança não vai assimilar. Sabe? Fala uma coisa, 2 no máximo.
e simples, claro e objetivo, para que ela te entenda, para que ela assimile o que está falando para ela e para que ela consiga fazer. E vai te ouvir, tá? Então, se abaixar na frente da criança, olhar no olho da nossa criança, pedir para ela parar um pouquinho o que ela está fazendo, para que ela te escute, ser claro e objetivo, evitar o excesso de informação. Estão percebendo? Para que ela entenda, para que ela assimile todas essas questões. Não precisa ficar dando explicação de tudo. Outra coisa, gente, se nós estamos em casa, às vezes a gente tem a mania de ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Não precisa. Se você pediu para tua criança fazer, se você combinou com ela de uma forma clara, que teve uma comunicação, que ela te prestou atenção, que ela te ouviu, não tem por que você ficar o tempo todo pressionando para ela fazer, sabe? Relembrando. Porque o que acontece, gente? Quando a criança, você fala demais a mesma coisa, ela não dá mais atenção. E aí, quando ela não dá mais importância, ela para de dar atenção, e isso não é mais importante para ela, ela não te escuta mais. Então, cuida para não ficar o tempo todo relembrando, pressionando para fazer. Pede e espera. Sabe? Dá um crédito pro teu filho. Se você explicou direitinho, ele vai fazer. Tá? Outra coisa, gente, combinar com respeito. Não é você chegar lá de dedo, porque eu quero que você faça isso. Já às vezes com a mão na cintura, com uma cara assim, ó, de autoridade, assim, de autoritária, sabe? Eu mando e você me obedece. Não. Olha, filha, hoje eu preciso que você faça tal coisa. Pode ser? Você consegue fazer isso para mim hoje? Você consegue ficar um pouquinho com a sua irmã para mim ir no supermercado? Sabe? Com respeito. Com igualdade. É isso que a gente tem que fazer. Porque vocês sabem, principalmente as crianças que são sanguíneas e coléricas, se você chegar impondo as coisas, eles não fazem. Eles não vão cooperar contigo, eles não vão te ouvir. E eles vão ficar batendo de frente para medir força com você. Então a gente tem que ter esse cuidado também, certo? Então lembrem que para a criança te ouvir, você tem que falar com ela de uma maneira que ela te escute, que você vá até ela. Não adianta você gritar de um lugar fazendo uma coisa e a criança gritar lá do outro lugar, tá bom, mãe. Não vai funcionar. Estão vendo? É a comunicação. Então a gente tem que pensar, não, como é que eu pedi pro meu filho fazer tal coisa? Que nem eu falei para vocês. Ele não colocou a roupa no sol, por quê? Porque eu falei lá, gritei lá da porta, quando estava saindo, e ele estava preocupado em arrumar as coisas que ele ia começar a aula dele online. Então, não teve uma comunicação efetiva. Por isso que as coisas não funcionaram. Então, quando acontece, você tem que pensar, não, mas por que o meu filho não fez o que eu pedi? Será que ele não me ouviu? Será que eu falei correto com ele? Tá? Então, cuida. Que se a criança está fazendo outra coisa, não adianta você falar que às vezes ela não vai te ouvir. Vai ser no automático, vai entrar aqui, vai sair aqui, elas vão dizer, mãe, tá bom. Então, a gente tem que sempre pensar e se preocupar muito com a qualidade da nossa comunicação com a nossa criança. E lembrar que o ouvir é uma arte. E que nós temos a função de ajudar a nossa criança a desenvolver essa habilidade de ouvir. Tá? Através do diálogo, da escuta, do respeito. Primeiro isso. Primeiro a gente tem que ser o exemplo, certo? Então tá. E aí, gente, olha só. Lembrar de olhar muito olho no olho. E com os pequenininhos, gente, que nem eu que tenho a Maria Clara, que tem 3 anos, funciona muito eu falar pra ela, ó. Olha aqui, ó, no olho da mamãe, ó. Olha aqui pra mamãe.
Porque às vezes você chama a criança, eles estão olhando lá para o lado, eles estão vendo isso, é mais interessante o teto. Entende? Então diz, ó filha, olha que no olhinho da mamãe, ó. A mamãe precisa te dizer uma coisa. Se abaixa na altura dela e fala. Para os maiores, senta, chega perto. E aí você fala. Certo? Outra questão, gente, assim, ó. Quando a criança tem dificuldade de escutar, que elas são desafiadoras, né? Quando elas perdem o controle em momentos desafiadores, ela não te escuta. Ela não te deixa você falar. E aí ela reage com gritos. A tua criança, ela te xinga, ela te ofende e ela não te escuta. Certo? Esse tipo de criança, o que a gente tem que fazer? É colocar o limite de uma forma clara e simples, tá? E falar para ela, olha, dessa forma nós não vamos conversar. Você não consegue me ouvir, você está muito nervosa e eu não vou falar contigo assim. Ponto. Sem grito, porque senão vai acontecer o quê? A criança, você vai falar com ela, ela grita, e aí você vai gritar mais alto, e a criança vai gritar mais alto, e ninguém vai ganhar esse cabo de guerra. Você perde e a criança vai perder também. Percebe? Um estresse. Então não tem, gente. Você coloca o teu limite, olha, dessa maneira a gente não vai conversar. Então depois que você se acalmar, nós vamos conversar. Porque agora você não está me ouvindo. E eu não vou falar contigo assim. Ponto. E dá um tempo, deixa a criança se acalmar. Deixa o teu adolescente se acalmar. Deixa o teu adolescente respirar. Enquanto ele respira lá no quarto, você respira também. E aí, depois que você vê que ele te escuta, que ele se acalmou, você vai lá conversar. Mas tem que ser firme. E não pode deixar passar. Porque como a gente fala, e eu sempre falo aqui, que nós, os pais, temos que tratar a nossa criança com respeito, a nossa criança também tem que tratar a gente com respeito. A gente não pode admitir que um filho grite, que um filho nos ofenda, nos xingue. Não. Não, eu não converso contigo assim. Aqui em casa ninguém é desrespeitoso com ninguém. Então, não, eu não aceito que você fale assim comigo. Você está me desrespeitando. Então, eu não vou falar contigo assim. Ponto. Num tom de voz baixo, eu não vou falar contigo assim. Porque aqui em casa ninguém fala com ninguém assim. E eu não admito que você fale comigo assim, porque eu não falo assim com você. Então, não. E coloca o limite. E não abre mão, tá? Não abre mão disso. Não vai deixar passar, deixa passar, tava nervoso, não. Depois que essa criança se acalmar, tá? Que quando eu falo essa questão do limite, gente, de colocar esse limite é com crianças maiores, tá? 5, 6 anos, os adolescentes, 10 anos, não. Eu não vou conversar contigo assim. E não abre mão e ponto. E aí depois, você quer conversar? Então a gente vai conversar. Você vai me ouvir e eu vou te ouvir, mas com respeito. Coloca o limite. Porque quando a criança vê que você não vai gritar, que você não vai entrar, ela vai se adaptando à tua forma de agir. E ela vai ver que sem conversa não funciona. Que com grito não funciona. Que se ela quer alguma coisa, ela pode falar, você vai ouvir sim, mas com conversa, com respeito. E quem vai colocar esse limite é você que é mãe aí na tua casa. Mas lembre que se você quer que ele te escute, você não quer que ele grite com você, você também não pode gritar com ele. Você tem que respirar, se precisar sair de perto, mas você tem que pôr o limite. Não, assim não. Você não está conseguindo me ouvir. Cada vez que você vai falar, ele grita, não. Assim não. Depois a gente conversa. Ponto. Tá? E não aceita, mas não deixa passar.
Depois que a criança se acalma, você vai conversar com ela, tá bom? Outra questão, gente, é assim, ó. Fazer os combinados. Ah, mas aí meu filho não faz. Ele não me escuta. Eu vou lá, eu combino as coisas com ele e eu chego em casa, ele nunca faz. Eu combino que ele vai fazer a tarefa para depois ele jogar. Eu chego em casa, ele jogou a tarde toda e ele não fez o dever de casa. O que você vai fazer, gente? Você vai sentar na frente dessa criança ou vai ficar na altura dela, né? Dos maiorzinhos que já estão em idade escolar, e você vai fazer o combinado com ele de uma maneira clara, olhando no olho para que ele te escute, não ele assistindo televisão, não é ele jogando no videogame, não. E aí o que você vai falar para o teu filho? Olha, filho, eu percebi que você não está conseguindo fazer o dever de casa. E nós tínhamos combinado que primeiro você vai fazer o dever, aí depois você pode jogar com os teus amigos. E eu percebi, então a partir de hoje, se você não conseguir fazer a tarefa, que eu sei que você consegue, você encoraja ele a fazer, eu sei que você é capaz, se a mamãe chegar em casa hoje e você não tiver feito a tarefa, vai acontecer essa consequência. E aí você aplica a consequência lógica. Só que você tem que lembrar que a consequência lógica não é punir, não é bater, não é agredir, né? Ela tem que ter link com o que acontece. Então, por exemplo, essa criança, ela só fica jogando no celular e ela não faz o dever de casa. Então, você pode até dizer para ela, olha, então, amanhã você vai ficar sem o celular até você terminar o dever de casa. Depois que você terminar o dever de casa, eu vou te entregar o celular. Pode ser assim, filho? Com antecedência. Antecipa o que vai acontecer se ele não cumprir o combinado, se ele não te ouvir. Mas você está conversando com ele quando ele está te ouvindo, com a atenção totalmente dirigida para você. Estão percebendo isso? Não é você fazendo uma coisa, você lavando a louça e o teu filho fazendo alguma coisa e vocês conversando assim. Não, tem que parar o que a gente está fazendo. E aí faz o combinado, antecipa o que vai acontecer se ele não cumprir o combinado de vocês. Tá? Isso com crianças maiores. Com os pequenos, gente, vocês têm que entender o seguinte, que a criança de 2, 3 anos, 1 aninho, 8 meses, eles choram mesmo. Então, se eles se frustram, eles choram. Aí, às vezes, eles misturam o choro com o grito. Que isso faz parte do desenvolvimento dele, né? E que com essas crianças, o que funciona muito? O quadro de rotinas. Cria o quadro de rotina com a tua criança, vai lá e mostra para ela, olha, o que a gente faz depois que a gente chega da creche, da escolinha? O que nós fazemos depois da janta? Vai mostrando, olha, quando a gente acorda, o que a gente faz aqui? E deixa a criança pequena ir falando. Que ela vai falando, ela vai assimilando e ela vai cooperar contigo. E vai passar a te ouvir de uma maneira mais tranquila, tá? Ou com os pequenos, lembra que eu sempre digo para vocês que a gente tem que entrar no mundo da criança? Ela tá lá, o menininho tá lá, a criança pequena brincando de carrinho. Olha, filho, o que ele tá fazendo? Que legal esse carrinho. Do que você está brincando? Que quando você entra no mundo da criança, ela se abre para te ouvir. Então, com crianças pequenas, a gente tem que fazer isso. Usar o quadro de rotinas e entrar no mundo da criança para que ela se abra para te ouvir, tá? E se abaixar sempre na altura dela para conversar. E com os maiores, se é uma criança que ela é mais desafiadora, que ela não quer te ouvir, que ela não quer fazer as coisas, aí você pode aplicar a consequência lógica. Mas lembrem, tem que ser razoável, respeitosa e tem que ter link com o que está acontecendo. Tá? Não pode ser uma coisa assim fora do comum, tá? Que não tenha link com a situação, certo? Então, outra forma que a gente pode estar usando também para que as nossas crianças escutem e principalmente essas crianças que tendem a estar nos desafiando, a teimar com a gente,
Então você pede para ela fazer alguma coisa. Por exemplo, filho, tá na hora de tomar banho. Ah, eu não vou tomar banho. O que você vai fazer? Você vai repetir o que ele disse. Ah, eu entendo, você não quer tomar banho. Entendeu? Ah, eu entendo, você não quer tomar banho. Aí, não quero tomar banho agora. Então aí você vai validar o que ele está dizendo, o que ele está sentindo. Ah, eu entendo, filho, você está chateado. Eu sei que você queria continuar aí jogando mais um pouco, né? Que você não quer tomar banho. Aí você valida o sentimento dele. Não tenta mudar. Não tenta mudar o que ele está sentindo. Valida o que ele está sentindo. Ah, eu sei, filho, às vezes a mãe também se sente assim. Às vezes eu também queria ficar lá assistindo a minha série, mas eu tenho que levantar e fazer o jantar. Eu te entendo, né? Que a gente às vezes prefere fazer algumas coisas, mas a gente tem que fazer outras. Então eu te entendo. Só que agora é hora de tomar banho. Então nós vamos tomar banho. E aí depois que você valida, você não fica querendo mudar a opinião dele. Você valida a opinião dele. Mostra que você entendeu ele, tá? O que ele está dizendo. E aí depois você faz uma escolha limitada. Olha, filho, você prefere você desligar a TV ou quer que a mãe desligue a TV para você? Você é criança pequena. Você quer ir no colo da mamãe tomar banho ou você quer ir pulando igual o canguru? Faz uma escolha limitada. Entende? E ele vai te ouvir, vocês vão conversar, você vai dizer que você entende ele, que você também se sente assim em alguns momentos, mas que tem coisas na vida que é preciso ser feita. E agora ele precisa tomar banho. Ponto. Tá? Pode pegar na mão, então vamos tomar banho. Pode fazer escolha limitada em querer levar um brinquedo, também pode. Tá? Então existem várias maneiras de a gente fazer a nossa criança escutar a gente, mas a gente tem que lembrar o quê? Que na maioria das vezes a nossa criança não nos escuta ou por imaturidade, né? Ou porque ela está distraída por falta de uma comunicação que seja efetiva, que às vezes somos nós que não nos comunicamos de uma forma correta, não pedimos para nossa criança parar um pouquinho e olhar para a gente, porque nós precisamos falar com elas, que nós precisamos fazer um combinado com elas. Então, olha aí na tua casa, como é que está sendo a comunicação entre você e teu filho? Que maneira que está sendo? Se você está parando para pedir as coisas ou se é no automático, correndo, um grita lá da sala, você dá o recado lá da cozinha, você vai sair de casa, você se lembra das coisas e você grita, filho, faz tal coisa para a mãe, sabe? E teu filho está lá no videogame jogando e não te escutou. Não é de propósito. Não leve para você isso. Lembra que você também às vezes acontece isso. Se quando a gente está focado numa coisa, a gente não consegue ter essa atenção dividida. E as nossas crianças e adolescentes não são bons com isso. Então, parem na tua casa, pense, reflita qual é a maneira que está sendo feita a tua comunicação. Tá bom? Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a se avaliar, a se questionar, as coisas vão melhorar. Certo? E, gente, hoje para finalizar, eu quero pedir para vocês, eu quero abrir um parênteses aqui na minha live, porque eu defendo muito uma educação consciente, com respeito, sem punição. Por quê? Eu não sei se vocês viram no noticiário, mas domingo à noite, numa cidade lá para cima no Nordeste, eu nem prestei muita atenção na cidade, mas o pai estava ajudando a criança a fazer o dever de casa. E o menino não estava entendendo como fazer, como responder. E aí o pai começou a bater, começou a agredir porque ele não conseguia fazer a tarefa, porque ele não entendia. E aí, gente, olha o que aconteceu. O pai bateu tanto nesse menino, deu tanto soco nesse menino. Essa criança, ele caiu da cadeira e bateu com a cabeça na quina do móvel. E esse menino de 8 anos veio a óbito. Então é por isso que eu falo para vocês. Não tem como a gente normalizar a agressão numa criança.
Ah, mas ele estava educando. Ah, ele estava ensinando. Mas se essa criança não estava compreendendo a lição de casa, será que era ganhando socos e chutes que ele ia aprender, gente? Então eu já nem assisto muito noticiário porque isso assim me revolta muito. E por isso que eu pedi hoje esse parênteses, porque nós não podemos aceitar. A gente não pode achar que é normal bater numa criança para que ela aprenda. Se nós podemos conversar, sabe? Porque enquanto nós, mães, ficarmos achando isso normal, não vai parar isso. Esse ciclo vicioso de agressão não vai parar. Por que posso dar um tapa? Ó, esse pai deu um tapa porque ele não entendeu, aí deu mais um soco porque o menino não entendeu. Até que agrediu tanto e o menino veio a óbito, de 8 anos, porque não entendeu a lição da escola, as tarefas, sabe? Então a gente tem que dizer chega para isso. E é isso que eu quero dizer para vocês, a gente tem que levantar junto essa bandeira de uma educação respeitosa, sabe? Sem punição, sem agressão, com respeito, com amor e com carinho, tá bom? E era isso que eu queria te convidar também, que vem comigo nessa luta, vem nessa bandeira, que eu tenho certeza que a gente pode fazer a diferença com as nossas crianças e não permitir mais que coisas como essa, que aconteceu domingo à noite, volte a acontecer, tá bom? Boa noite, um beijão e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.